você está no trabalho, fazendo aquela tarefa importante que você costumeiramente faz todos os dias, sempre da mesma forma, buscando resolver sempre os mesmos problemas. Até que então algo chama a sua atenção, uma notificação, alguém passando, um som. Por mais que seja minimamente interessante aquele estímulo qualquer, parece que ele tomou conta totalmente da sua cabeça. Você então começa a pensar em inúmeras possibilidades, ter inúmeras dúvidas sobre aquilo, ter ideias e até mesmo ter planos interessantes. Mas e o trabalho que você estava fazendo? Bom, talvez você tenha terminado sem nem ter ideia ou lembrar de mais detalhes, ou talvez nem tenha terminado. Isso acontece com você? Bem, eu acredito que sim. Por mais estranho que pareça, nessa última década, o número de pessoas com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, mais conhecido como TDAH, aumentou imensamente. Boa parte desse problema vem vindo da quantidade cada vez maior de informação que consumimos na internet desde cedo, o que traz um grau cada vez maior de ansiedade, principalmente em crianças e adolescentes, aos quais o cérebro ainda está em ligeiro processo de formação e aprendizado. E adivinha só qual o principal público-alvo das maiores redes sociais do planeta? A questão hoje em dia não é sobre o uso ou não uso das redes sociais. Elas se tornaram o principal meio de comunicação entre as pessoas, se tornando em parte necessárias em várias áreas da vida, como por exemplo estudo, trabalho e até mesmo relacionamento. Mas se a questão não é sobre usar ou não usar as redes sociais, qual é? A verdadeira questão está em sobre como utilizar. A internet como um todo tem um potencial enorme de fornecer informações sem fim sobre qualquer assunto imaginável, inclusive informações e assuntos aos quais jamais farão alguma diferença real na sua vida, mas que você insiste em consumir. Entendendo isso, é importante entender também como isso afeta a mente humana. Várias pessoas acreditam que a quantidade de informação absorvida diariamente pelas pessoas levam elas a um estado de cansaço mental, o que levaria as pessoas à procrastinação. Mas eu acho que eu nem preciso explicar o quão errado isso tá, né? Aprender muito sobre vários assuntos tira o seu foco no que deveria ser seu assunto principal, te levando então a perder tempo com coisas fúteis, ou melhor, inúteis ao seu objetivo. E sim, eu também faço muito isso. Porém, existem vários exemplos no próprio YouTube de grandes canais cujos seus donos abertamente falam sobre como é a sua experiência com o TDAH. Sabe por quê? Uma característica interessante sobre o TDA é a capacidade de se concentrar e se aprofundar rapidamente sobre algum assunto ou detalhe. Em poucas horas, ele é capaz de absorver e entender uma quantidade absurda de informação, desde que aquilo continue mantendo a sua atenção e a sua dúvida, tirando ele do tédio. Sim, o maior inimigo do TDAH é o tédio. Tá bom, eu já escutei isso 500 vezes na minha vida. O que eu quero saber é como usar o TDAH para ser mais produtivo. Se você já entendeu que o que te faz perder tempo é a dúvida aplicada sobre alguns assuntos e o que te prende ao conteúdo é a forma como ele te mantém atento e curioso, então você já entendeu como fazer para usar o TDA ao seu favor. Basta deixar as tarefas chatas mais interessantes. E se você está se perguntando se isso é difícil? Sim, é muito difícil, mas é bem melhor que continuar a vida toda no mesmo lugar sem fazer nada. Eu adoraria chegar aqui e dizer que basta tornar as tarefas mais interessantes e pronto, fim do vídeo. Mas se eu vou te entregar a ideia, eu também vou te ensinar a como aplicar ela. Então, pega papel e caneta e bora aprender a como tornar as suas tarefas mais interessantes. E para isso, nós vamos utilizar a mesma estratégia das redes sociais. A recompensa fácil a curto prazo. Ao postar um vídeo, uma foto, uma opinião e receber um like, um comentário ou feedback qualquer, você sente uma leve sensação de dever cumprido, você sente prazer. E então isso lhe gera um vício. Sabendo disso, vamos rapidamente adaptar isso ao trabalho. Se você for aplicar a um negócio próprio, a tarefa se torna mais fácil. Caso pretenda aplicar ao emprego CLT, os resultados irão falar por ti dentro de alguns dias. Olha só, trabalhar 30 dias para receber o seu salário não é nem um pouco atrativo. Muito menos dedicar 8 horas do seu dia para não receber nada nesse mesmo dia. Vamos então começar de baixo.
Existe uma estratégia chamada ciclo Pomodoro e ela existe justamente para tornar mais atrativa e menos perceptiva a jornada de trabalho ou estudo. Vamos dar aqui uma explicação breve sobre como aplicá-la. E se você quiser uma explicação melhor, basta assistir ao último vídeo. Bora lá então! Divida o seu tempo de trabalho ou estudo em uma série de blocos de 30 minutos cada. Por exemplo, se você trabalha 8 horas por dia, você então agora terá 16 blocos de 30 minutos. Dentro de cada bloco, você terá duas partes, sendo a primeira parte de 25 minutos e a segunda de 5 minutos. A parte de 25 minutos representa o trabalho totalmente focado, sem dar a mínima atenção a qualquer estímulo externo ou distração. E a parte de 5 minutos representa o prêmio, um período de descanso dessa tarefa onde você pode fazer o que preferir, desde que não dure mais de 5 minutos. Você vai então seguindo essa sequência durante todo o dia. Fácil assim você vencer o primeiro problema, o tédio. Trabalhar por uma jornada de 8 horas não é mais tão chato. Agora vamos à segunda parte, tornar a tarefa mais interessante. Para isso, podemos usar duas estratégias diferentes. A primeira é a competição. Mantenha uma tabela de recordes, onde você a cada dia preenche e busca aumentar a sua eficiência naquela função, seja sendo mais rápido, o mais bem comissionado ou o mais reconhecido, contra outras pessoas ou contra você mesmo. Dessa forma, a sua mente terá uma meta clara a alcançar e vai criar meios de chegar lá, tornando a tarefa mais interessante. Essa estratégia é amplamente utilizada por praticamente todos os jogos competitivos, oferecendo rankings abertos e premiações sempre que você alcança um novo patamar. Porém, existem pessoas que não se importam com a competição e para elas a segunda estratégia funciona melhor. E ela basicamente se trata de identificar subtarefas em cada função, as quais você sente prazer ao fazer bem, e então dar mais atenção a essas tarefas, ao mesmo tempo em que identifica as tarefas chatas e estipula claras recompensas ao cumpri-las. Quer um exemplo? Eu sou uma pessoa apaixonada por jujuba. Então, se eu preciso concretizar uma tarefa chata, eu vou dividi-la em pequenas partes e para cada parte que eu tenho que completar, eu ganho então 3 jujubas. Eu deixei claro para minha mente qual o prêmio, mas calma aí, meu jovem. Tem um detalhe que você não pode esconder. A tarefa tem de ser rápida, óbvia e fácil. Se eu preciso, por exemplo, abastecer toda uma gôndola de atacado, então para cada marca de bolacha é uma vitória. Para cada tipo de produto, é uma vitória. Fazendo dessa forma, você estará sempre rapidamente recebendo recompensas. Você pode até mesmo inovar e fazer vários pacotinhos com pequenas recompensas sortidas para ter o prazer da dúvida. Resumindo então, você vai utilizar o ciclo Pomodoro para restabelecer o seu foco e vai utilizar as recompensas para tornar aquele objetivo interessante para você e dessa forma vai utilizar de forma eficaz o TDAH ao seu favor, te tornando então uma pessoa hiperprodutiva. Toda a parte operacional então está pronta, mas talvez você precise de um empurrãozinho a mais para começar as tarefas, para seguir o plano sem sentir aquele desânimo tão intenso. Se você, assim como a maioria das pessoas, procrastina durante vários períodos do dia e ainda assim na hora de fazer o que tem de ser feito, fica sem energia ou desanimado, então são grandes as chances de você possuir um bem provável déficit de alguma das vitaminas ou nutrientes que o seu cérebro precisa para funcionar da maneira correta. Isso é normal, nós vivemos num mundo onde não é comum variar sempre de alimentação. E por isso acabamos nem sempre ingerindo tudo que o nosso corpo e mente precisa. Para contornar isso, eu sempre indico às pessoas o uso de nootrópicos, que são basicamente comprimidos suplementares que possuem tudo que a sua mente precisa para funcionar corretamente na dosagem ideal. E não possuem efeitos colaterais como os medicamentos tipo Ritalina ou Venvance, que com o tempo destroem completamente a sua capacidade criativa. Se você conhece alguém que já utiliza algum nootrópico há muito tempo, compre o suficiente por uma semana para você ver como isso melhora em muito a sua capacidade de fazer tudo na vida. Se você não conhecer ninguém próximo, então pesquise muito bem, porque o mercado está lotado de nootrópicos falsos. Eu utilizo esse aqui, ó, Ultra Foco. Eu sempre indico ele para todo mundo
E ele é bem completo, vem também com cafeína e o potinho com 60 cápsulas custa só 147. Bem barato para alguma coisa que me faz ganhar 10 vezes mais que isso no trabalho. Bom, se esse vídeo te ajudou, considere deixar o seu like para levar essa informação a cada vez mais pessoas que também têm tido dificuldade com TDAH. E se você quiser receber mais conteúdos relacionados à produtividade, finanças e investimento, se inscreve aí. Estamos nos esforçando para oferecer para você sempre o melhor conteúdo possível. Por mais é isso então, muito obrigado e até semana que vem.